Boa noite a vocês, tudo bem? Para nós de novo, para assim compartilharmos sempre, nas pesquisas, no estudo, em tudo que satisfaz a curiosidade das pessoas em buscar se conhecer mais ainda. Quando eu falo buscar se conhecer, é buscar saber as suas origens, de onde você veio, por que você veio, nós viemos, porque existimos, outros existiram, morreram, outros vão existir, outros vão evoluir, e cada um na sua evolução cultural, cada um na sua cultura familiar, na sua cultura tradicional, de acordo, de fato, a esta cultura, e você se conhecer no seu todo. Quando eu falo conhecer no seu todo, isto é, nas origens, nos costumes, culturas, evolução. Então tudo isso, certo? É conhecer a você mesmo no chamado antropologia. Antropologicamente falando, você busca cada dia se conhecer e conhecer os outros também. Porque cada pessoa, distintas de tribos, raças, nações, os tribais, por exemplo, eles têm as culturas deles. Os ciganos, os turcos, os índios, os hindus, mas todos eles têm a sua cultura. Agora, antropologicamente falando, por que antropologia? Antropologia, ela vem do grego que antropos, o homem, entendeu? O homem. Logia é estudo sobre o homem. Até que eu estava digitando aqui umas coisas, mas eu não dou assim muito a acompanhar o que eu mesmo digito, interpreto, mas não fugindo nem do grego, nem do hebraico e nem do latim, certo? Eu não busco fugir, o importante é comparar uma coisa da outra, mas que tenha a proximidade ou aproximação dentro deste ângulo, dentro desta esfera, que tudo se dá no mesmo sentido. Não importa sinônimos, mas é uma só interpretação diante de tantos sinônimos. Quando se fala em cultura e costumes tradicionais, está se falando do homem na sua cultura, antropologicamente falando. Agora, se a palavra antropologia deriva dos dois vocábulos gregos, anthropos, com TH, anthropos, e logia, o logos. Logia é estudo, estudar, e logos é o estudo em si, a respeito do que está se tratando aqui. Então, que significa o quê? Respectivamente,
se trata do homem, respectivamente, anthropos, estudo, logos do homem, respectivamente se trata do homem, se assenta neste meio de interpretação que é tudo relacionado ao homem. Então, o homem ele é dotado de quê? De razões, apesar de sentimentos, não deixa de existir, é claro. O homem tem sentimentos, faz parte do homem. Entendeu? E também o homem pensa. Se ele pensa, está ligado ao homem que pensa. Assim como os animais também pensam. Há quem diga, entre aspas, abrindo um pouquinho aí o espaço, há quem diga que os animais são irracionais. Não são. Todos se compreendem, se entendem e raciocinam. Em uma outra aula, ou em outra explicação, que isso não é aula, é uma explicação que vou provar a vocês que os animais não são irracionais. O que é o irracional? É aquele que não pensa. Desculpa, tá? Não pensa não, que às vezes a gente chupa um caju, a poeira, isso aqui é mais alérgico. Mas tudo bem. Então os animais pensam, ok? Não no nosso mundo, mas no mundo deles, eles pensam. Pensamento, mas este último pode ser interpretado como um estudo sobre o que traz ao significado de conhecimento ou estudo sobre quem? A massa humana, isso é, o homem e a massa humana desse homem neste meio social. O homem tem sentimentos, o homem tem razões, entendeu? O homem tem comportamentos, o homem tem cultura, certo? E ele também evolui. Já pensou se o homem fosse feito para não evoluir? O mundo tanto ele evolui quanto o que nos criou, o universo que nos criou, nos formou. O universo está sempre em período de evolução. Queira que não, o universo está em processo de evolução. A cada dia sempre surgem coisas novas. Assim tratando de que antropologia é a ciência. A antropologia é a ciência do homem no seu todo. Quando falo no seu todo, estou falando do homem nos seus costumes, culturas, razões, sentimentos, ok? Evolução, processo evolutivo. Então o homem se evolui. O homem está em processo de evolução. O homem nunca foi, não é, nunca será perfeito, porque está em processo de evolução. Assim como o universo não está no seu total 100% perfeito, está sempre em processo de evolução. Assim como doença, por exemplo, surge sempre doença no mundo, mas está no processo de evolução. Assim como os médicos que se formam em medicina, eles não podem parar de estudar. Por quê? Porque está sempre em processo de evolução, em acompanhar cada coisa novas que surgem. Sempre surgem coisas novas.
E nesse surgir de coisas novas é que vai se evoluindo e trazendo outro campo de estudo em combate àquela doença que passou a surgir. Ok? Agora, já no caso a psicologia, que é a ciência do conhecimento, é a ciência do homem no seu comportamento, é a ciência de como o homem se comporta, é a ciência de como o homem gesticula, é a ciência do conhecimento sobre você mesmo e sobre os demais. Até que, em um certo lado, está escrito em alguns livros que o homem precisa cada dia se conhecer a si mesmo, fazer uma viagem interior, isso é psicológica, para daí ele começar a fazer uma viagem psicológica. Como é que está os meus sentimentos? Como é que estão as minhas razões? Ou a minha razão? Como é que está? Como é que está todo o meu sentimento, o meu convívio comigo mesmo, para com a sociedade? Entende? Então, o behaviorismo é isso aí, que é o estudo do comportamento. Enquanto você estuda este comportamento, você está obtendo conhecimento também do homem na sua antropologia, que é o homem que está se estudando os demais, certo? Nos seus costumes, culturas, né? Educação, ok? Na sua evolução, no seu todo em geral. Antropos, do grego, que caracteriza estudar o homem no seu todo, no lado econômico, religioso, social, comportamental, sentimental, cultural, evolutivo, o evolucional, que está sempre em evolução, no seu lado revolucional, sempre revolução e mudança. Então o homem tem que conhecer todo o lado da esfera, tanto do homem quanto os demais, né? Não somente o homem, mas de tudo que existe, o homem tem que estudar. Ok? Meus agradecimentos, para não ficar muito longo esse vídeo, agradeço a vocês pela preciosa atenção. Lembre-se bem, antropologia é o estudo do homem no seu todo. E psicologia é a ciência do comportamento do homem na sociedade. É a ciência do conhecimento do homem nos seus comportamentos diante da sociedade. Enquanto você busca se conhecer, melhor ainda, tá bom? Então, a psicologia é a ciência do comportamento do homem, é a ciência, é o estudo do homem perante a sociedade. O primeiro homem a se relacionar é consigo próprio, para depois com o próximo. Tenha uma boa noite ou boas noites que virão, porque não sei se vou fazer outros vídeos por agora, tá bom? Um abraço, boa noite. Hoje é dia 16/11/2018. São precisamente 22h32. Edivaldo Feira Dias é psicólogo comportamental, aqui em Feira, Apreciado, Sertão, Bahia. Tenha uma boa noite, ok? Tchau, tchau. Apesar de que
eu estava aqui pensando que também todo homem ele tem as suas religiões, todo homem ele tem o seu campo político, todo homem tem o seu campo de economia, ok? O homem, quando ele está ligado a essas três colunas, a esses três pináculos, que é a religião, é a política, entendeu? E que é do meu lado econômico. Agora eu me pergunto sempre, quando eu falo que sobre os hindus, apesar de que hinduísmo, da própria Índia, claro, uma religião, que é uma das culturas do hinduísmo, né? E eu digo que também a própria Brahma, né, é uma deusa da Índia. Deixa eu observar aqui o negócio. Eu estava aqui mais cedo, bem cedo, eram umas 6 horas da noite. Claro, às 18 horas. E olhando que uma mitologia, né? A religião hindu, a história do hinduísmo, deuses hindus, princípios, países praticantes, cultura védica, sistema de castas, Brahma, história da religião da Índia, do hinduísmo, que é o tipo de união de crenças e espíritos. Mas eu quero tocar nesse assunto sobre a Índia. Eu falei hinduísmo, dos índios, quer dizer, a religião que ele tem, é a cultura dele, é a cultura tradicional, milenar, que eles têm, tipo assim, a Índia, os por quê? Ligado ao que ele mais defende, que é a religião dele. São pessoas idólatras, mas a religião, ela em si já é formada de idolatria. Eu vou dizer aqui uma palavra chamada politeísmo. Por que poli? São vários. Se dizer assim, Poliana, são várias Anas, do nome mulher de Ana. Entendeu? Paul Mary, várias Marias, né? Então, neopentecostal, novo Pentecostes. Então eu não quero nem discutir agora, vou falar sobre religião, que também o hindus é uma religião da Índia. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: quem é o homem? De onde veio, quem é e para onde ele vai? O homem surgiu de cujos mundos outros habitados nos formaram e não éramos desse planeta Terra, era de outros planetas, ao qual em outros planetas
foi feito a nação. E eu não estou dizendo aqui que a queda do homem, não. Peraí. Não se trata de queda do homem. Mas seres habitados fez o homem. Nós vemos aí, muito curioso da minha parte agora, que o homem faz transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rins, mãos mecânicas, faz transplante de tanta coisa. Isso quer dizer que o homem ainda não é perfeito no que ele vai fazer em si, colocar algo do corpo dele que perdeu como natural que era antes. Mas isso deixa crer que mesmo o homem ainda não na sua perfeição, continua se evoluindo a fazer desse corpo que a qual foi mutilado, uma parte do corpo, vai se colocar um corpo substituto, uma prótese. É verdade? Homem não faz aí robôs? Por quê? Qual é a capacidade inteligencial do homem? Não há homem no mundo que calcule. Então, agora, se o homem hoje faz transplante de cada coisa, cria rins, no caso da hemodiálise, é um rim substituto que não é o natural. Pão de safena, né? Verdade? Transplante de tudo o homem faz, até enquanto não atingiu o máximo que vem de um lado até insubstituível. O cérebro, o homem não faz transplante de cérebro. Não faz. De olho, o homem não faz transplante. Não faz. Veja só que nós estávamos na parte, né, dos hindus, que a coisa, porque foi uma coisa rápida. Não é verdade? Então, o homem de onde veio? Ah, disse que foi do macaco. Não, negativo. Não. Isso não acredito. A geração do macaco, que tem uma semelhança característica do homem, mas não é que ali foi feito do macaco o homem que hoje somos. O homem sapiens, né? Homo sapiens. Homo sapiens. Não. Negativo. Talvez esses animais, macacos, foi uma forma de como fizeram, mas que ainda faltava algo para ser igual a nós. Tem uma aproximação. A arara, ela pensa, ela fala, porque foi ensinada a falar. Mas o macaco faz tudo quase que igual ao homem. Faz semelhante. Mas o homem de onde veio? Qual a origem do homem? Se for partir para o lado religião, dentro desse livro chamado Bíblia, diz que veio do pó da terra. Bom, eu sei que ele foi feito, e de onde viemos podemos voltar, porque veio da terra. Para o dedo da terra, para a terra volta e a terra vai e destrói, que é a natureza. Ela nos formou, ela nos devora, toma de volta para si o que dela veio. Mas os religiosos não acreditam assim. Ok? É complexo, polêmico para muitos, mas para mim não.
Se hoje mesmo me aparecer um sobrenatural, um extraterrestre, não está me dizendo nada. Vem. A gente conversa, toma café e tudo, se ele quiser. Para mim não está me dizendo nada. Bem, a única alegria que eu vou ter de estar conversando com um extraterrestre que tem um período de tempo aqui ficar, porque pode ser que até o seu corpo venha se desintegrar. Entende? Mas eu acredito no extraterrestre. Eu era muito católico, dizer que não acredito que existia, mas hoje acredito. E ninguém venha pra cá tirar da minha cabeça. Ok? Como tem todo homem tem religiões, ele pode criar uma religião, fundar uma religião. São bilhões de religião. Muito obrigado. É um complementozinho que eu estou dando, tá bom? Esticou um pouquinho mais, não foi? Mas vale a pena. O homem existe. Eu só acredito que existe porque vejo, apalpo, sinto, assim como o vento existe. Mas um criador imaginário, não venha. Então, agora eu vou desligar aqui.